Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o nosso trabalho 2 de programação funcional e quem está falando aqui é o Igor. Boa noite, o meu nome é José e o tópico que nós escolhemos foi o Tail Recursion. E agora eu vou explicar um pouquinho a definição do tópico escolhido. Tail Recursion é uma técnica de implementação de funções recursivas que permite a otimização do uso de memória durante a execução. Numa função recursiva comum, cada chamada cria um novo quadro na pilha de ativação, mas quando a gente está falando de Tail Recursion, a chamada final não precisa mais consultar a pilha de ativação, porque o compilador pode reutilizar o mesmo espaço de memória na chamada anterior. Daí isso faz com que isso evita, né, na verdade, o crescimento da pilha e permite que funções recursivas operem com uma complexidade de espaço constante, tornando a execução mais eficiente. Em Haskell, né, onde a recursão é frequentemente utilizada por conta da própria naturalidade da linguagem, a recursão a tail recursion pode ser muito vantajosa, né? E quando uma função recursiva em Haskell é otimizada com tail recursion, o compilador pode utilizar uma técnica chamada tail call optimization, que transforma a chamada recursiva em um salto direto, mantendo o desempenho e economizando memória. Agora, o próximo passo da nossa apresentação vai ser ver os dois exemplos que a gente separou. O primeiro exemplo aqui é o fatorial comum e fatorial com tail recursion. A gente escolheu pegar esse exemplo tanto porque a gente viu em aula, tanto porque é um tema recorrente na computação. A gente vai começar com a recursão normal, onde a gente pega um integer e devolve o integer. A gente faz o teste, se for zero, o fatorial de zero retorna 1. Então a gente pega de outro número que é n, fatorial de n. A gente multiplica n pelo fatorial de n-1 chamado recursivamente. Aí o fatorial com a tail recursion, a gente também pegava integer, só que agora a gente pega o acumulador e devolve o integer. O fatorial tail 0 com o acumulador vai retornar o próprio acumulador. E no fatorial tail ali de baixo com n, a gente vai guardar tudo no acumulador. Nesse caso, o cálculo de fatorial recebe um acumulador que armazena o valor parcial do cálculo. Cada chamada passa o valor atualizado do acumulador, e a função retorna o valor final diretamente, eliminando a necessidade de retornar pela pilha. Aí agora, esse foi o nosso exemplo 1, e agora o nosso exemplo 2, que é a soma de uma lista, que também é um tema bastante recorrente no curso e tanto na matéria. A gente vai começar com soma recursiva comum. A gente pega uma lista de int e devolve um int, que é só somar os elementos de uma lista. Quando a gente recebe uma lista vazia, quer dizer que a soma vai ser zero. Agora, se a gente pega uma lista com x e xs, que é a cabeça e o corpo, a gente pega a cabeça e soma, chamando recursivamente soma lista com o resto da lista. Agora, com a recursão com cauda, nesse caso, o SumListTail acumula o valor da soma em acumulador diretamente em cada chamada, eliminando a necessidade de manter o histórico das operações. Essas aqui foram algumas fontes que a gente consultou. O livro do Hutton foi uma das principais fontes que a gente pegou no Moodle. A documentação oficial do GHC, que foi bem útil com todas as bibliotecas. E os resumos no Moodle que a gente usou bastante, tanto as questões quanto os materiais didáticos que o professor separou. Aqui a gente separou duas questões que a gente fez. A primeira questão agora o José vai falar um pouco mais sobre. Então, a nossa primeira questão é: qual a principal vantagem da tail recursion em uma função recursiva? A gente tem a opção A, que é diminuir o número de operações realizadas pela função, e isso a gente já vê que não é verdade, porque a gente tem um número bem parecido ali entre as operações comum e com tail recursion. Então acaba que o número de operações não é algo tão relevante assim nessa como para a gente utilizar como vantagem, né, da tail recursion. A gente tem a opção B, que permite que a função seja executada sem crescimento da pilha de chamadas, que é a nossa resposta. Como foi explicado, a gente não cresce a pilha de chamadas e isso faz com que a gente economize espaço. Teria também a opção C, que elimina a necessidade de parâmetros adicionais, que essa também não é uma vantagem, a principal vantagem da tail recursion, né? E aumenta a complexidade da função, que também não é e não seria uma vantagem, né? Aumentar a complexidade. E no caso da tail recursion é algo que também não acontece
E quando acontece algo que não tem, acho que um grave empecilho assim no código, não vai atrapalhar o código. Essa aí foi a questão um. Agora a gente vai ir para a questão 2. A questão 2 é uma análise de código, onde a gente pergunta o que é correto afirmar a respeito do código, que é um Fibonacci. A gente escolheu também porque, além de ter aparecido nas últimas aulas de programação funcional, também é uma coisa que é bem recorrente no nosso curso. Eu vou logo falar que a resposta certa é: esta versão utiliza teu recurso, pois acumula o resultado final nos parâmetros A e B. Mas vamos fazer uma análise do código em tese. O Fibonacci recebe um integer e devolve um integer. O Fibonacci já chama o Fibonacci tail com n e 0 e 1. Quando? Se o Fibonacci for 0 e tiver começando com A, independente do que seja, vai ser retornado o A. Aí a gente entra na função principal, que é o n, A e B, que são os nossos acumuladores, que chama daí o Fibonacci tail recursivamente por n menos 1 e B chamando A mais B. Essa versão não usa tail recurso, é mentira que a gente já viu, a alternativa A. A B, esta versão utiliza a recursão comum, pois calcula Fibonacci após a chamada recursiva, isso também é mentira. A C a gente viu que é a resposta certa. E esta versão não é otimizada para tail recursion, pois A e B não acumulam valores finais, o que é mentira, já que eles acumulam. Então, esse foi o nosso trabalho, as nossas questões 1 e 2, nossos dois exemplos, as principais fontes consultadas e, e uma análise geral da tail recursion em Haskell e um resumo geral também da tail recursion em tudo. É isso.